Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Eu me chamo Anne Maíla e você está aqui para mais um episódio. No episódio de hoje, eu tenho a honra de trazer dois melhores amigos, que é o Júnior e a Tainara. Cara, esse episódio ele tá sensacional. As coisas relacionadas à amizade, então se eu fosse você, eu não perderia esse podcast que tá sensacional. Fica aí e curte tudo. Beijo. A gente iniciou esse podcast falando como que a gente se conheceu. Eu e o Júnior, a gente se conheceu, a gente tem uma experiência. Eu e a Tainara, a gente tem outra experiência. Uma pena que a gente perdeu esse áudio, porque no momento que a gente estava gravando, começou a travar. E aí a gente perdeu. Mas toda a conversa tá salva e a gente compartilhou de outros momentos. Da lei que estiverem ouvindo vão poder me ajudar nessa. Ela não tem como desmentir. E ela é mais sumida, mas ela é muito presente de outras maneiras. E o Júnior, ele faz muita questão de estar presente fisicamente. Ele precisa daquele contato, de estar presente, tudo. E eu sou muito de falar. E isso acaba que a gente entendendo a maneira como o outro se sente amado mesmo numa amizade. E como a gente se sente amado em uma amizade, a gente consegue lidar bem com isso, a gente consegue equilibrar muito bem isso. Acho que a amizade ela faz parte disso, de entender a necessidade do outro, do seu amigo, e estar por ele, estar ali por ele da maneira que ele sente, que precisa, e ser aberto em relação às coisas, e ser aberto em relação às opiniões e tudo. Acho que o Júnior sabe falar muito bem disso, que ele é uma pessoa que perdoa muito fácil. O Júnior é uma pessoa que, cara, é engraçado. Eu sou esquecida, e aí eu não consigo guardar rancor, né? Porque eu sou esquecida. Mas o Júnior se lembra das coisas e ele consegue perdoar, e isso é uma coisa muito legal dele. Ele consegue relevar e entender o outro lado. Então, acho que a compreensão é uma coisa que conta muito. Sim. Verdade. E eu vejo a amizade como um relacionamento. É como se fosse literalmente um casal, um casamento, assim. Eu vejo como, igual a Tainara estava falando, de ter compreensão. Eu acho que buscar entender o lado do outro é um casamento, literalmente, porque a, a amizade, ela inclui muita coisa que no meu ponto de vista, né? Como a fidelidade, companheirismo, eu acho que tudo assim tem como você englobar no relacionamento da amizade, entendeu? E são essas coisas que contribuem para que a amizade mantenha viva, né? Porque eu acho que sem isso a gente não consegue ter muito tempo de amizade, a gente não consegue manter muito as pessoas que a gente considera e tal. Então, eu vejo como um relacionamento mesmo, entendeu? Como um elo que a gente cria e que, tipo assim, a gente leva, entendeu? Se não tem compreensão, não tem amizade, não tem relacionamento, não tem compreensão com a outra pessoa, o que a outra pessoa está sentindo, o que a outra pessoa entende de determinados assuntos, porque a gente é muito assim, né? A gente gosta de levar assuntos. É uma aula, quando a gente está junto é uma aula, assim, literalmente, porque a gente pega assuntos do que a gente está vendo no dia a dia, a gente pega assuntos que a gente vê na internet e a gente debate, e é muito enriquecedor, porque a gente vê o ponto de vista de cada um, e o ponto de vista de cada um como é que fala? Meio que completa o ponto, agrega, exatamente, essa é a palavra, agrega o que a outra pessoa pensa. Então, tipo assim, literalmente, eu vejo, como dizer mais uma vez, né? Eu vejo a amizade
como um relacionamento mesmo, entendeu? Massa, E é um massa. suporte. Sim. Tipo assim, quando a gente tem a liberdade de poder se abrir em determinados assuntos, em determinadas dificuldades, Exatamente. a gente encontra suporte nisso. Então, faz muita diferença Uhum. ser esse suporte e encontrar esse suporte também. Sim, verdade. exatamente. Tem intimidade. Uhum. E eu vejo assim como, igual o Júnior falou, realmente mesmo, que é porque são pessoas diferentes, né? Então a gente tem uma criação diferente, a gente tem um ponto de vista Uhum. diferente, e isso é o que é o mais legal, né? Porque quando a gente se une, a gente consegue, acima de tudo, se respeitar pelo fato dessas Uhum. diferenças. Que Sim. essas diferenças foi o que nos uniu, que fez com que a gente virássemos amigos, e a partir desse ponto de virar amigo, que a gente foi entender e respeitar. Eu respeito a opinião do Júnior, eu respeito a opinião da Tainara. Uhum. Primeiramente, eu respeito eles, depois eu respeito a opinião deles, que eu acho isso super válido. Uhum. E isso se engloba em todo tipo de relacionamento, seja no relacionamento de amizade, tanto no relacionamento de casal, um relacionamento que você tenha com o pessoal do seu Sim. trabalho, da sua faculdade. Porque a gente tem vários níveis de amizade, né? A gente é prova de que a gente é amigo, a nossa amizade começou através da igreja. Mas aí, além da gente começar na igreja, a Tainara tem os amigos dela da faculdade, a Tainara tem os amigos dela Uhum. que cresceram junto com ela. Então, assim, tem as amizades dela dentro da própria família. Então, assim, tem vários. São vários nichos que a gente é inserido Nicho. para se criar esse tipo de relacionamento, né? De amizade. E Uhum. eu acho que é até massa, que eu já pego o gancho também para a gente já ir para um outro ponto, que como é que vocês lidam com os novos amigos, né? O ciúme dos novos amigos, tipo assim, a galera que tá entrando e tudo, porque acaba que a gente é muito, nós somos muito fechados, mas ao mesmo tempo que a gente é fechado, a gente também é aberto, né, Uhum. para outras amizades, né? Como Eu é que acho vocês lidam importante, com isso? assim, até para contextualizar quem está escutando, que a nossa amizade se fortaleceu fora da igreja. Tipo, a gente se conheceu na igreja, mas nenhum de nós estamos mais no mesmo, na igreja onde a gente se conheceu, e nenhum de nós está frequentando a mesma igreja juntos. Sim, Então, a nossa amizade, ela independe do meio em que a gente se conheceu, assim. Então, é importante a gente ressaltar isso, que às vezes a gente tem algumas amizades, assim, que são mais coleguismos, e assim, são pessoas que a gente ama e tudo, mas são pessoas que estão ali no nosso convívio. E com a gente, não, a gente realmente tem esse esforço para se manter. Só que é tão natural que a gente não. Não é esforço. Que não é esforço. E Que sobre deixa de essa ser questão, esforço. uhum, bem natural. Sobre o ciúme, eu acho que, assim, entre a gente não teve isso, né? Assim, não tem, porque, não sei, desde sempre, eu sempre fui muito, assim, de entender que as outras pessoas, minhas amizades, elas podem ter outras amizades que elas amem e considerem muito também, sem que eu seja prejudicada na relação. Acho que tudo tem a ver como você equilibra as pessoas e dá prioridade a elas. Mas entre a gente, assim, realmente não tem. Às vezes a gente inclui até com bastante facilidade se tem alguém novo no meio, pessoas novas em determinados espaços, a pessoa só se junta com a gente para se divertir também. E é isso, a gente não. Tipo assim, sei lá, se foi a Wani que colocou a pessoa no, no dia da reuniãozinha, a gente junta também do mesmo jeito e tudo. Acho que seria um pouco mais complicado se fosse para unir mesmo, assim, no nosso trio. Aí eu não sei, assim, acho que a gente teria que fazer uma votação. Mas, assim,
se for só a amizade da Wani ou só a amizade do Júnior, super tranquilo. Se eles não me excluírem da vida deles, assim, por mim, podem ter vários amigos. Tá tudo certo. Sim. E você, Chu? Eu até brinco que eu fico com ciúme e tal, quando eu vejo assim, a Tainara tá com contatinho com fulaninho, conversando muito com fulaninho, o Ana tá conversando muito com fulaninho. Eu até brinco que eu fico com ciúme, mas é exatamente isso que a Tainara falou. A gente não consegue sentir o ciúme em si, porque a gente não deixa a pessoa de lado, sabe? A gente não deixa o nosso grupo de lado. Se a gente sai para algum lugar em grupo, nosso grupo, e aí chega lá, tem várias pessoas, a gente não pega o nosso grupo e se fecha. A gente pega e a gente expande o nosso grupo. E é muito legal isso, porque, tipo assim, a gente em momento nenhum fica de conversinha, fica de trocadilho, sabe, querendo alfinetar. Não, a gente pega aquela pessoa e a gente meio que inclui ela temporariamente, entre aspas, no nosso Vale grupo. ressaltar isso. Porque a pessoa se sente realmente parte do grupo, entendeu? Porque a gente faz questão mesmo de incluir. Até porque eu acho, assim, uma falta total de senso quando a pessoa pega e tem intimidade com uma pessoa que está em determinado lugar e aí pega e se fecha, sabe? Entre elas, assim. E aí deixa as outras pessoas por fora e ficam de conversinha, de piadas internas. Então a gente faz o possível sempre quando a gente está junto e tem alguém que não faz parte do nosso trio, que a gente faz de tudo para essa pessoa se sentir incluída, entendeu? Conversando assuntos que inclui essa pessoa, justamente por conta disso, entendeu? Então, realmente, assim, no nosso meio não tem como a gente sentir ciúme justamente por conta disso, porque a gente é muito ligado e nada interfere, pessoa nenhuma vai interferir na relação, assim, de intimidade que a gente tem. E assim, uma coisa, a gente se conheceu em um grupo, tinha várias outras pessoas que a gente ainda tem contato às vezes. Então, se a gente se vê em grupo, cara, a coisa mais rara do mundo vai ser a gente estar em um grupo e estar os três juntos, porque nunca vai estar. A gente se espalha. A gente se espalha. A gente tem assim, a gente olha assim pro lado, tá o Anne de um lado conversando com uma pessoa, eu de outro lado conversando com outra, Tainara de outro. E parece que, tipo assim, que todo mundo faz parte do grupo. Parece que não tem separação. Exatamente. Exatamente, desse jeito. E até para continuar nesse ponto de ciúmes, vocês já sofreram, tipo, com relação a pessoas ciumentas, amigos ciumentos de vocês? Gente, meu Deus do céu, eu tenho trauma. Amigos que estão me escutando, eu só quero dizer uma coisa pra vocês. Eu amo todo mundo. Eu não faço aceptação de ninguém, porque eu sofri. Eu não faço acepção de pessoas, mas eu já sofri tanto com esse negócio de ciúme de amizade, tanto, que eu fico assim, agoniada quando eu vejo alguém me sufocando com relação à amizade, porque faz muito mal, gente. Vocês não têm noção de quanto que faz mal para o seu amigo você jogar aquela carga, tipo assim, agora porque o Júnior chegou na minha vida, a Tainara tá achando que eu não sou mais amiga dela. Cara, não. A minha junção eu acho que é o que a gente desde o início começou a falar, né? Tipo, a gente sempre soube juntar as pessoas para esse grupo crescer. Então, acho que é por isso que a nossa amizade ela é muito sólida nesse sentido, porque é igual o Júnior falou, eu tô de um lado, quando a gente chega num grupão, eu tô de um lado com o povo, o Júnior tá do outro, a Tainara tá do outro. E assim, quando vai ver, tá todo mundo junto, realmente. Porque a gente entende isso, sabe? A gente entende esse ponto que porque tem várias. Num grupo de muitas pessoas, tem as pessoas que determinado assunto, sei lá, do que eu tô passando, que eu passei na minha semana, se eu for compartilhar com alguém, eu acho mais interessante compartilhar com aquela pessoa do que com a outra. Faz mais sentido, né? Faz mais sentido. Então, Não, pode falar. E, tipo, a gente só se tornou um trio porque as pessoas quiseram que a gente se tornasse um trio. Porque se dependesse da gente, o nosso grupo seria Jogando de a 20 culpa pessoas. pros outros agora.
Não, a gente seria tipo um grupo de 20 pessoas, de 10 pessoas, entendeu? Sim, A e gente de certa ficou o forma trio foi uma porque foi. situação também, né? Tipo, Oi? Sim, sim. vou falando muito sobre isso e conversava muito sobre isso. Sim, E foi uma sim. das coisas que nos Sim, uniu mas bastante. é o que eu falei. A gente poderia até compartilhar e passar isso com mais pessoas, entendeu? Não, Uhum. tipo assim, não era exatamente nós três. A gente poderia, a gente tinha acesso e a gente tinha a possibilidade de passar isso com mais gente. E aí foi o que Uhum. realmente nos uniu, por conta que foi nós três que tomamos a atitude e tivemos a vontade de se unir para compartilhar e viver esse momento juntos, entendeu? Sim, sim. Uhum. Verdade. E vocês tocaram num Uhum. ponto bem interessante que eu acho que também já entra para um outro ponto, que é as experiências, né, que a gente tem já como trio. Nossa, gente. A gente tem que procurar aqui na memória aquelas mais tranquilas, assim, né? De É, experiência para poder vou te compartilhar. contar. Vou te contar como é que é. Pode, vocês que fiquem à vontade para contar. Eu acho que cada um tem que compartilhar alguma história. Eu acho É, que vai ficar. cada um de nós três Gente, conta a minha uma. memória é péssima. Minha memória é muito péssima. Eu acho que, assim, eu já vou falar logo bem que toma na frente, que eu acho que as minhas Hum. experiências com vocês são todas nos meus aniversários, né? As melhores experiências que a gente tem junto são nos meus aniversários. Gente, meus Sim, aniversários, eles são, verdade. tipo assim, pra marcar o ano. Até Pra porque nossa realmente, Sim. amizade realmente começou com o seu aniversário, né? sim, Então, já foi daí. Mas, cara, assim, gente, é porque eu tô tentando procurar, assim, uma situação em específico, mas que não seja a gente passando vergonha na frente de alguma lanchonete. nossa, só o que a gente sabe fazer. Só. Ai, cara, eu acho incrível, assim, que eu acho que nem é uma situação específica, mas a maneira como a gente consegue rir muito fácil. E, cara, a gente ri tanto, assim, tipo, de coisas bestas e tudo. Então, às vezes, é uma dose que melhora a semana, tipo, real. Sim, E é muito bom a maneira que a Não gente precisa de muita coisa. não precisa de muita coisa. É só marcar Agora, um de fato dia mesmo. para conversar dentro do carro, que tipo assim, a risada é Nossa, garantida, as conversas, os papos de cabeças, é tudo garantido. Assim. A gente vai eu lembro do de uma. 0 a 100 assim, em segundos. Exatamente, do 0 a 100. Cara, esse dia, meu Deus do céu, eu não sei se isso pode contar. Eu vou contar qualquer coisa, né? Qualquer coisa Corta, né? você corta. Vai. É, da vez que Eu a acho gente que eu já até sei o que é. não, não sei, acho que você não vai lembrar, não sei, acho que não é essa não. Mas tá. Mas uma vez a gente visitou uma igreja e a gente ficou comentando muito sobre ela durante algumas coisas que a gente achava engraçado e tudo. Saiu depois pra lanchar e tudo. E a gente comentou aonde a gente estava lanchando. Onde a gente estava lanchando, a gente estava comentando. E a gente comentava algumas coisas que a gente estava achando engraçado. E a gente comentava essas coisas que a gente achava engraçado. E quando a gente terminou de contar tudo, as pessoas que estavam do nosso lado eram era o pessoal da igreja. era o pessoal da igreja, era. Então assim, a gente passava algumas vergonhas juntos. Sim, É, a gente não mas se é muito atentou desse engraçado. episódio, de verdade. Esse episódio foi muito bom que a gente fez. Nossa, a gente Sim, eu mó. tinha até esquecido. Realmente não foi isso que eu tinha achado. É, até na Nossa, hora eu lembro. ela quis ser legal pra dizer que a gente não esculhambou com a igreja. Mas a gente Porque fez isso, a gente. gente A gente fez literalmente isso. não. A gente esculachou mesmo. A gente A falou gente não teve dó nenhuma. E aí, quando a gente nenhuma. virou. Não, virou não. Eles levantaram pra ir embora, que a gente também tava indo embora. Aí a gente. Alguém reconheceu, acho que foi você que reconheceu, tipo, a Fui eu que pessoa lá. A reconheci. própria. A própria, ela Foi. fala, esculhamba, acaba com a igreja dos outros e aí reconhece as pessoas lá. Ela falou,
Caramba, a Gente, galera mas da assim, igreja. os nossos comentários não eram coisas assim maldosas em relação às pessoas. Era tipo assim, a gente Era estava só usando a deboche. iluminação da igreja. Era tipo assim, a iluminação da igreja, Toda a a liturgia. pintura. Era. Não eram umas coisas assim, a gente também não é escroto. Alto É. lá. A gente só esculhambou assim as coisas que envolviam a igreja, né? A igreja em si, o nome da igreja a gente não fez, não. O que estava dentro da igreja a gente fez. E E nada você, assim, Chula? Exatamente. Então, eu amo esse episódio que a gente fez para nossa série, entendeu? Que ficou gravado aí para nossa série. E eu acho muito engraçada a história em si e tal, porque é uma história totalmente aleatória, que a gente não imaginava jamais, que é do casamento. Ah, não, essa a gente tem que contar depois. Que horas? Pode contar. Isso é muito boa, gente. Esse Ai, episódio do casamento é muito essa legal. é muito boa, cara. Essa história é muito boa. Mas contar É porque depois tinha em que que ser um momento? podcast só pra ele. Então, eu queria falar do episódio que eu acho assim muito engraçado, eu acho totalmente aleatório, foi totalmente aleatório. E assim, marcou realmente a nossa relação assim do nosso grupo, que foi o episódio do casamento. Gente, Gente, literalmente a gente marcou esse de dia fazer marcou um o ano. rolê. A gente simplesmente marcou de fazer um rolê aleatório, sem destino nenhum. E aí a gente foi e tal. E nenhum rolê deu certo, nenhum lugar estava bom e tal. E aí a gente resolveu, então, voltar para casa. E aí, no caminho, a gente falou assim, vamos passar por tal lugar. E aí a gente foi e inventamos de passar nesse tal lugar. Lembrando que já era... Que horas, amadas? 2 horas da manhã. Já era mais ou menos 2 para 3 já. E aí passamos em frente ao salão de festa. Quando a gente passa em frente ao salão de festa, a gente vê uma prima da Tainara na porta do salão. Na Beijo, porta A do gente caminho. pensou, Beijo, prima. um beijo. Enfim, passamos em frente à porta do salão, vimos a prima da Tainara. E a gente pensou, ué, por que não parar para falar com ela? Paramos para falar com ela. A gente só E ia a gente já foi... cumprimentar. A gente só ia Exatamente. cumprimentar ela. Paramos para falar. E aí a gente foi e brincou. Pô, bota a gente pra esse casamento aí, bota a gente pra dentro. Só bastou falar isso, que assim, em questão de segundos, a gente estava dentro do estacionamento da festa. Do salão de festa. Todo mundo arrumadíssimos, entendeu? Roupas de gala, entendeu? Um casamento assim totalmente luxuoso. E a gente com roupa de rolê, uma calça jeans e uma blusa. sim. Só. A gente tava de short, né, E Thay? A gente tava de short. Eu tava de saia jeans nesse dia. Ah, é. Eu tava de short. ainda teve esse detalhe, que a Tava Luana estava de short. eu tava arrumada pro Pra casamento. resumir, Look perfeito. a gente estava literalmente arrumado pro casamento. Pra resumir, a nossa noite acabou dentro de um casamento. Comemos a comida do casamento e, pra piorar ou pra melhorar a história, fomos parar no after do casamento. Um after exclusivo pra família. E nós 4 lá sentadinhos na mesa, como se fôssemos meros convidados, entendeu? E o melhor foi fomos os falar com o noivo. noivos. Os noivos, a gente cumprimentando eles. Exatamente. Nossa, que cara de pau, gente. Cumprimentamos o noivo, tiramos fotos com o bolo do noivos, tá? Para deixar registrado para sempre esse rolê assim inédito. E para fechar todo o contexto da história, nosso rolê acabou com o amanhecer do dia, entendeu? E a gente chegando em casa. E o pior que foi eu que trouxe o carro, me cagando de medo, e a marcha não entrava e eu fazia o Júnior botar a primeira marcha sempre pra mim. Aí eu ficava tipo, gente, as outras marchas eu conseguia fazer, agora a primeira marcha do carro não conseguia de jeito nenhum. Esse detalhe foi, assim, importante, porque a Wani foi levar o carro depois do after. E aí a gente tentava sair com o carro e o carro não ia.
Eu falei, gente, o que tá Bacana. acontecendo? Ela queria sair com um carro de De terceira. segunda, de terceira, de E aí segunda. o carro não tava indo de jeito nenhum, o carro morria. Eu falei, Wani, não é possível. Eu falei, O aperta essa cara embreagem aí. apagado. Ela apertava a embreagem e eu passava a marcha para ela. E foi assim até chegar em casa. Olha, Deus nos guardou nesse dia, porque se não fosse ele, gente, a gente não estaria nem aqui para contar. A Mas melhor olha, foi cena. o rolê do século. Do Sim, século. Esse a melhor episódio marcou, cena. acho que, a nossa amizade mesmo. A nossa Marcou, assim, amizade literalmente. marcou muito. Acho que a partir daí a gente conseguiu começar a contar os segredos uns aos outros, né? Com mais Não, porque foi propriedade. antes. Com mais propriedade, amiga. Eu acho. Assim, teve tipos. A gente Porque foi aí evoluindo. A gente foi evoluindo nos segredos. a verdade foi que cada um começou a ficar com o rabo preso um com o outro. No pior, E as aí, coisas. e A aí, gente queria. A só gente tenho isso queria. pra falar, só tenho isso pra falar. A gente queria contar outras Pra coisas. fechar, Era só para dar uma síntese assim por cima, Júnior. Essa história a gente vai render um outro podcast. Futuramente, bem futuramente. Né? Merece um episódio de um podcast. É. Próxima pauta, né? Pra gente não se expor demais. Vocês acreditam que existe amizade verdadeiramente entre homem e mulher? Essa pauta é polêmica, né? Acho que todo mundo levanta essa pauta. E aí, eu acho que era bom, né? A gente abordar esse temazinho do nosso ponto de vista. Porque a gente é assim, Acho importante. a gente sorri das bagaceiras, mas quando é pra levantar os pontos sérios, a gente consegue aqui, ó, refletir com grande 8 a 80, amor. Uma grande sabedoria. Ai. Fala, Chu, você primeiro. Começa, Júnior. Então, eu acredito sim nessa amizade entre homem e mulher, quando a questão é realmente amizade. Eu acho, como eu disse lá no início, de que a amizade é um relacionamento, é justamente por conta disso. Porque no relacionamento você tem um respeito e você tem o respeito, você tem a fidelidade com a pessoa, você tem o companheirismo, você tem vários aspectos dentro da amizade, conforme eu já disse. Então, quando você entra numa relação de amizade, seja você um homem com uma mulher, ou uma mulher com um homem, tanto faz, quando você entra com a intenção da amizade, você entra automaticamente com todos esses aspectos, com todo esse respeito, essa fidelidade. Então, quando se tem realmente uma amizade entre essas duas pessoas de sexos diferentes, é possível sim, justamente por conta disso, entendeu? Porque quando você entra com outro pensamento, eu acho muito difícil. Quando eu vejo uma pessoa falando exatamente sobre isso, que talvez não exista a amizade entre homem e mulher, é justamente por conta disso. Quando você deixa de ver já a pessoa com um olhar de amizade, é porque faltou, alguma coisa falhou, sabe? O respeito falhou, você começou a deixar esses aspectos falharem na sua relação. E aí, automaticamente, surgem esses pensamentos e essas intenções que não deveriam existir. Então, eu acredito fielmente na questão de que existe sim, quando você entra com essa maturidade, com esse respeito, entendeu? Na relação. Eu acho isso. Maravilhoso. Sim, e a maior parte do que você falou realmente tem a ver com a questão da maturidade, porque se você não sabe colocar os limites certos na sua relação mesmo de amizade, não sabe olhar para essas pessoas com respeito, ou talvez a gente até conhece algumas histórias onde as pessoas começaram a amizade com outros interesses, e aí Sim. depois viram que ia evoluir só pra amizade mesmo e que tudo bem. Acho que tem tudo a ver com esse equilíbrio. E, assim, é uma coisa que cabe cada um a julgar pra si. Quando a pessoa fala assim, não existe e tal,
a gente vai ver que provavelmente essa pessoa ela não consegue manter mesmo esse tipo de amizade. Para ela não é uma coisa Exatamente. viável. Então, é uma coisa assim que depende muito de cada um, sabe? Depende muito do que você acredita e de como você se sente confortável ou não. Às vezes a pessoa é um pouco mais insegura, ou a pessoa, sei lá, tá num relacionamento em que o parceiro dela é inseguro, que aí já é uma coisa que é entre o casal, então é eles que têm que resolver. Eu acho que a gente tem que mesmo conhecer os limites, ter a maturidade de reconhecer até quando a amizade é uma coisa viável, quando é melhor homem e mulher, mas existem outras coisas que atrapalhem que a amizade existe, sabe? Quando existe algum tipo de divergência que a gente sabe que não vai ser saudável ter uma amizade com essa pessoa no sentido de que o outro não vai saber respeitar. Porque acho que toda divergência ela é possível em uma relação enquanto ainda houver o respeito. Mas se não tiver, não tem como encaixar assim, coisas diferentes, sabe? Então, é isso. Eu acho que a amizade entre homem e mulher é uma coisa muito possível. A gente tem, não só entre a gente, né? A gente tem outros amigos também. E o Júnior tem outras amigas também. E é uma coisa perfeitamente que funciona muito bem. E são pessoas queridíssimas que a gente realmente consegue olhar com amizade e manter e sustentar muito bem. Sim, porque quando a gente tem a maturidade e o respeito, a gente nem consegue mais ver aquela pessoa como às vezes você até, conforme você falou, você vai na intenção de ter algo a mais e aí acaba virando amizade e depois isso você não consegue nem distorcer mais. Tipo assim, o interesse que você tinha no início já não é algo nem mais que existe, porque Uhum. a relação de amizade ela é tão fortalecida, tem tanto respeito, tanto, sabe, equilíbrio, que você não consegue mais ver essa pessoa com outra intenção, entendeu? Então é justamente isso. Eu acho que é a forma como você encara a relação, entendeu? Você tem que acompanhar. Se a relação caminhou para um lado de amizade, você tem que esquecer totalmente os caminhos de interesse, os caminhos sabe, de pegar, de interferir de outra forma, entendeu? Uhum. Sim, e é justamente isso. É, eu acho que no contexto cristão, que é o contexto onde a gente está inserido, é muito falado sobre isso, né? Do respeito com a outra pessoa. Porque a partir do momento que você passa a não ter respeito pela outra pessoa, e eu acho que isso encaixa muito mais para a mulher, infelizmente, Uhum. essa falta de respeito, é, você tem que entender que acima de, sei lá, de uma amizade, de uma pessoa, essa pessoa ela é filha de Deus, ela é sua irmã em Cristo, então você Uhum. deve sim o máximo de respeito a ela, né? Primeiramente porque ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. Segundo, ela Sim. é filha de Uhum. Deus. Terceiro, ela é sua irmã. E eu acho que em quarto entraria uma possibilidade de você tentar algo com a pessoa, mas é igual vocês falaram, né? Depois a gente tem casos de pessoas que começaram a ter contato para se relacionar como casal e acabaram que viraram amigos. E tá tudo bem com isso, Uhum. né? Tá tudo ótimo, porque igual eu sempre, acho que na minha vida inteira, passei por esses episódios de até chegar o caso de rolar um interesse no primeiro momento, mas depois as coisas fluíram tão naturalmente para amizade que você Uhum. não consegue mais enxergar a pessoa com outros olhos, né? Tipo assim, Sim. aquele brilho de atração pela pessoa, você perdeu. Você perdeu. Então, Uhum. assim, é as qualidades da pessoa, é o envolvimento em como a amizade foi caminhando, o envolvimento nos mais diversos aspectos, e aí você passa a admirar a pessoa não mais como alguém para idealizar, alguém para formar uma família, mas sim você idealiza a pessoa agora como uma grande amiga, alguém que você respeita, alguém que você admira, alguém que Uhum. realmente tem um outro sentido na sua vida, né? Então, É.
a gente é prova disso, né? A gente, igual a Tainara falou, a gente tem vários amigos homens e a relação com eles é muito maravilhosa, assim. Eu, pelo menos, nunca senti que ninguém me desrespeitou, até acho que pelo fato de também eu saber os limites de quando e de como e em qual momento me portar diante deles, né? Então é possível sim ter uma amizade entre homem e E isso mulher cabe, e saudável, né? e Saudável. Sim, isso cabe também a eles, a nós homens, né? Na Sim, verdade. Porque é de ambos, a questão vem de ambos, da parte da brincadeira, da parte de confundir certas, certas falas, certas ações e tudo mais. Então, tipo, igual você estava falando, da mulher de se impor, né? De se pegar e de impor limites numa relação, e também do homem, entendeu? De respeitar o espaço da mulher, de respeitar as brincadeiras, os tipos de intenções que tem. sim. E assim, a gente, por exemplo, nós três somos muito amigos, mas a gente fala sobre isso direto. Que a gente nunca na vida daria certo morando junto. E Sim, isso é, assim, é uma coisa que dá pra ver muita diferença. Quando a gente tava falando sobre a amizade, ele comparou com um casamento, mas existem as diferenças que você procura em um parceiro e aquilo que você vai encontrar só em uma amizade mesmo. É claro, para você encontrar um parceiro, você tem que ser amigo dessa pessoa primeiro. Não é a pauta sim. aqui. Mas no sentido de você vai conhecer uma pessoa ali e você perceber que o jeito dela ou os defeitos dela são defeitos que você não conseguiria conviver, ou uma pessoa que não conseguiria conviver com você mesmo, mas que ainda assim é uma pessoa que pode te agregar muito bem em muitos aspectos. Então, gente, não joguem fora uma amizade do sexo oposto só porque vocês não vão namorar, sabe? Tipo, existem pessoas maravilhosas do sexo oposto que vocês podem ter, assim, histórias maravilhosas. E uma das coisas que a gente estava rindo na história que o Júnior contou sobre que a gente tem meio que o rabo preso um com o outro, e a gente riu disso, mas é uma coisa muito real, porque a gente não se julga em nenhuma das coisas, sabe? A gente encontra confiança. Então, cara, é uma coisa muito fundamental, tanto assim, em, em qualquer tipo de amizade e em amizade do sexo oposto ou não, você perceber, tanto pelo lado cristão, que a Wani estava falando, que você, assim, ser entendido em todas as questões, cara. E assim, mesmo que seja algo, eu fiz uma coisa e eu estou com vergonha, eu fiz uma coisa, enfim, e você vê no seu outro amigo que ele não tá nem aí, cara. Às vezes, assim, a única coisa que ele vai ficar chateado com você vai ser se você não contar pra ele, entendeu? Porque é uma coisa que faz parte da sua vida. Então, procurem pessoas que não te menosprezem por quem você é, pelo que você faz. E eu acho que isso é uma coisa que eu encontro neles, na Ana e no Júnior, que é muito, muito cristão, assim, é o sentido de olhar e falar assim, velho, esse é você e tá tudo bem, sabe? Se precisar de te repreender, tal, uma atitude que não for legal, ou precisar de falar, cara, você não tá sendo uma pessoa coerente nisso, você não tá sendo uma pessoa sensata nisso, ou então, pô, tu vacilou, mas beleza, já foi, só não faz mais isso. Aconselhar ao invés de menosprezar, ao invés de constranger mesmo, sabe? E isso é uma base muito importante, assim, entre a gente. E é uma coisa que deixa tudo muito claro, deixa, assim, tudo muito, muito natural, muito, muito leve. Não, e é uma questão também muito importante numa relação assim de sexo oposto, é a questão de agregar. Porque, tipo assim, assuntos que numa roda masculina não vai rolar quando você tiver Uhum. entendeu? Com uma presença feminina. Assuntos que, tipo assim, o universo masculino ele não engloba, entendeu? A questão do respeito, a questão do dia a dia mesmo da mulher, da questão
do feminismo e tudo mais. Então, são tabus que você quebra, são situações, são preconceitos que você tem já em você, que você quebra com essa relação, literalmente, Uhum. de um sexo oposto, entendeu? Então, eu acho uma questão inteligentíssima, uma questão muito importante a gente ter esse equilíbrio de amizade, que você vê dois pontos de vista e você tenta compreender dois mundos diferentes, entendeu? E você consegue, tipo, literalmente agregar muita informação para o seu cotidiano e para sua vida. Você consegue ver o mundo de uma forma totalmente diferente. Sim, e eu acho que o mais importante de ser amigo de alguém, de ter um relacionamento de amizade com alguém, eu acho que acima de tudo é você celebrar todas as conquistas da pessoa com o coração mais sincero e mais limpo e mais possível Nossa, de sim, tudo. com Tipo assim, certeza. porque vocês não têm ideia do quanto que é revigorante para mim, o quanto que é contagiante, o quanto que sabe, o quanto que é lindo mesmo eu celebrar cada conquista da Tainara, celebrar cada conquista do Júnior, celebrar Uhum. cada conquista dos meus amigos. Eu tenho muito esse lado de celebrar mesmo cada conquista das pessoas. E aí fica uma dica, né, para você que está escutando. Celebrem mesmo, celebrem com o coração totalmente aberto às conquistas dos amigos de vocês e, se preciso, ser degrau para que eles alcancem os sonhos, enfim, que aquilo seja realizado, sejam essas pessoas que estão ali para impulsionar, para dar palavra de apoio, para dar ânimo, para dar suporte para os amigos de vocês, sabe? E a gente tem muito isso, né? Quando eu comecei aqui o podcast, eu fiquei, assim, tipo, muito, 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 muito feliz. E as primeiras pessoas que eu compartilhei foi com vocês, né? Que eu tinha feito Sim. isso. Sim. E eu fiquei, tipo, muito, 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 muito feliz de ver como que a reação do Júnior, como que foi a reação do Júnior e como que foi a reação da Tainara. Então, pra mim, foi tipo assim, uau, meus amigos estão comigo, sabe? Qualquer coisa que eu entrar, qualquer projeto que eu entrar, que eu meter minha cabeça, Sim. eu sei que eu vou ter esse suporte, eu vou ter essas pessoas para estar comigo, né? Então, eu acho que o principal propósito de uma amizade é essa, você está ali presente. E, obviamente, vai acontecer situações, vai acontecer momentos que a Tainara não vai poder estar comigo e vai estar outro amigo. Uhum. Vai ter situações que o Júnior não vai estar comigo por alguns fatores, mas vai ter outras pessoas, mas nem por isso, pelo fato deles dois não estarem presentes comigo, não vai anular a importância deles na minha vida, né? Vai ter Uhum. momentos que eu vou viver com um tipo de amizade, se eu estiver em outro lugar, enfim. Eu vou celebrar com aquelas pessoas, mas eles também vão celebrar comigo. Então, é Sim. a gente entender, né, o quão é necessário, o quanto que é importante, o quanto que é maravilhoso. E a amizade em si, eu acho que outro fato bem importante é os níveis de amizade que você tem na sua vida. E eu acho que um exemplo muito claro sobre a amizade, assim, que é mostrado pra gente é, é a amizade de Cristo com os discípulos, né? Ele era amigo dos 12, e aí dentro dos 12 ele se portava de um jeito, ele falava de um jeito, ele tinha uma amizade com os 12, no geral. Depois ele tinha um núcleo mais nichado ali, que ele se portava Uhum. de um outro jeito, e tinha uma pessoa que ele era muito mais íntimo. Então, assim, você tem essa segregação, você vê essa segregação em Cristo, né? Isso eu acho que tem que ser tomado como lição também, pelo fato da importância de cada pessoa, o que cada pessoa agrega nas nossas vidas, né? Então, assim, hoje o meu ciclo de amizade que me agrega são o Júnior e a Tainara, não que os outros não agregam, mas é entender que existe um círculo, né, na verdade, e eu estou inserida no meio e tem vários círculos em volta daquele círculo Uhum. grande, né?
que é o que eu acho o ponto importante para mim entender o quanto de relevância tem cada pessoa na minha vida. Então, assim, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, essa seria a dica, né? Celebre as conquistas dos amigos de vocês, Sim, cara. entendam o grau de importância que cada pessoa tem na vida de vocês, deem lugar para realmente as pessoas que estão com vocês, né? Porque tem muita gente também que não agrega em nada, tá ali só para ser parasita nas nossas vidas, né? Para sugar as nossas energias, sugar as nossas forças, que eu acho que realmente a gente tem que rever o nosso Uhum. conceito de importância, de amizade com essas pessoas também. Eu acho que é muito importante e é até saudável também pra gente, né? Entender que Sim. essas pessoas existem nas nossas vidas, infelizmente, né? Não, e a gente... Pode falar, tá? Não, é só porque enquanto ela tava falando sobre celebrar as alegrias, e, gente, é isso, porque assim, cara, você tem que ter as pessoas do seu lado que vão se alegrar por você e você também, sabe? Se alegre com as conquistas dos seus amigos. E, velho, esse negócio, amizade, gente, não é competitividade. Você não é amigo de alguém para competir com quem se dá bem, assim, e avalie as pessoas que estão do seu lado, sabe? Às vezes eu vejo tanta gente, tipo, chateado com a amizade, ou não se sente valorizado. E, cara, dá espaço para as pessoas que te valorizam. E às vezes são pessoas que você nem vai ter tanta coisa em comum e vocês vão acabar descobrindo que vocês são muito parecidos. E se alegre com as conquistas dos seus amigos, sabe? Porque, cara, não tem coisa melhor do que você estar feliz em um momento da sua vida e ver os seus amigos muito felizes com você também ali. E perceber que tá tudo bem se seus amigos têm outros melhores amigos também. Se você, de repente, muda um pouco a sua vida, você acaba tendo mais proximidade com outras pessoas, mas não deixar nunca, tipo, por mais que, sei lá, a Wani começar a fazer uma amizade e ela se aproximar muito dessa amizade, mas eu fico muito tranquila, e aí entra a questão do ciúme também, que ela vai saber gerenciar tudo muito bem, sabe? Por mais que ela tenha muita proximidade com outra pessoa, entender que ela vai gerenciar e colocar uma prioridade ali, e entender essas questões mesmo, as questões dos ciclos e da vida e tudo, e você celebrar ali aquele momento, né? Porque, tipo, é uma coisa que a gente já até conversou sobre isso. A gente teve muitos bons momentos com pessoas maravilhosas, cara, e que hoje a gente não conversa mais, que a gente não fala mais, por uma questão de convivência. Isso não quer dizer que tudo aquilo que a gente viveu com essas pessoas foram mentira, ou a pessoa era falsa, ou ela era Foram ingrata. Não, anulados cara, também, né? não foi anulado, foi tipo assim, foi uma coisa que continuou, entendeu? Foi uma coisa que aconteceu ali, mas continua pela sensação que ela nos deu, entendeu? Aquele momento ali, ele continua na nossa mente e não que a pessoa seja assim ruim, mas foi aquele ciclo ali e tudo bem, teve a importância dele e foi maravilhoso do jeito que foi. Eu acho que é importante a gente entender isso, entender a valorizar o momento que a gente está vivendo, com os amigos que a gente está vivendo e dar atenção para cada um deles também. E não achar que só a gente que tem essa necessidade por atenção e por dedicação dos nossos amigos, mas entender qual é o nosso papel enquanto amigo também. Sim. E falando, quando vocês falaram sobre celebrar com os amigos, a gente tem um exemplo claríssimo assim na nossa relação, que é o aniversário da Wani. Gente, a gente fica numa Sim, alegria, a gente fica. Parece que é tipo assim, o nosso dia, sabe? A gente pega, a gente e junta todas as né? nossas emoções e não deixa de ser. E a gente fica assim, muito feliz. Às vezes ela fica desanimada pro aniversário dela, a gente fica, não, vamos reagir, vamos, sabe? Incentivando, sabe? Porque a gente sabe a importância desse dia, sabe? E é exatamente isso, é celebrar, se a pessoa tá mal, é tentar levantar ela,
ou quando for algo que realmente precisa passar, a gente tá do lado dela, entendeu? Então, tipo, é exatamente isso, é o companheirismo, sabe? A ser sincero e verdadeiro, sabe? Literalmente, literalmente isso. Sim, sim. Só pra gente finalizar rapidinho aqui, hoje enquanto eu tava terminando de montar a pauta, eu vi um texto de C.S. Lewis do livro de Quatro Amores. Nossa, eu achei, cara, muita gente define muita gente. Eu vou ler para vocês. Seguinte, pensamos que escolhemos nossas amizades, mas não existe coincidências. O mestre de cerimônias está trabalhando. Cristo que disse aos seus discípulos: Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Pode verdadeiramente dizer a cada grupo de amigos cristãos: Vocês não escolheram uns aos outros, eu escolhi vocês uns para os outros. A amizade não é uma recompensa para o nosso discernimento e bom gosto em se achar um ao outro. É um instrumento pelo qual Deus revela a cada um as virtudes de todos os outros. Pela amizade, Deus abre os nossos olhos a elas. Como as demais virtudes são derivadas de Deus e então uma boa amizade são por ele aumentadas de modo que sejam seus instrumentos tanto para criar quanto para revelar. Nesse banquete é ele, Deus, que põe a mesa e é ele quem escolhe os convidados. E ousamos imaginar que é ele mesmo que preside e que tenhamos ele sempre como nosso anfitrião nos nossos relacionamentos. Eu acho Nossa, que velho. Sim, total. Nossa, total, né? Acho que representa muito realmente do que é a nossa amizade, né? Do que sim. e do que é a nossa amizade, do que é a nossa amizade com as outras pessoas também, né? Porque, Uhum. igual no final fala que o banquete, quem põe na mesa é Deus, sempre é Deus. E eu acho que cada momento que a gente está junto, seja a gente, quanto a gente com os outros, nossos amigos, sempre realmente é um banquete, sempre realmente é uma festa. E eu acho que toda vez quando acontece os meus aniversários, eu posso realmente ver isso, né? O quanto que o banquete, o quanto que a festa em si, ela realmente está ali para celebrar os meus amigos. E é igual eles falaram mesmo, tipo, os meus aniversários são muito mais deles do que né? Do que meus, que, tipo assim, porque eu faço as festas pensando assim, Sem sombra de dúvida. caramba, Né? caramba, eu quero fazer o melhor da minha festa para os meus amigos curtirem, para os meus amigos celebrarem a vida, celebrarem junto comigo a minha vida. Então, assim, Uhum. sempre foi feito para vocês, por vocês, porque eu entendo que eu estou aqui para servir vocês como amiga, né? Ai, E que é isso. linda. Eu Maravilhosa, amo. amiga. Eu amo. Eu Cara, muito. também amo Eu acho demais. que toda vez que a gente se reúne, a gente cresce muito, cresce nas nossas opiniões e sobre esse texto do CS. Cara, perfeito no sentido de que se Cristo que põe a mesa, sabe, pra gente, e a gente cresce tanto até espiritualmente mesmo. A gente conversa sobre questões do cristianismo, sobre questões aplicadas mesmo ao nosso dia a dia. A gente melhora o nosso caráter. A gente cresce, velho. Gente, é isso. Ter amigos é a melhor coisa. Então, Ter vocês amigos é a melhor coisa, é verdade. Tenham amigos, E eu gente. nunca, tenham. eu acho que eu nunca tive uma relação de amizade tão forte como eu tô tendo com vocês, entendeu? É Ah, absurdo o quanto a gente literalmente cresce, como a Tainara falou. É assim impagável, sabe, nossos momentos, porque nossa, como eu evoluí, como eu busquei entender as coisas de uma forma diferente, de um ponto de vista diferente, através das nossas reuniões, das nossas saídas, dos nossos momentos. sim. E, Sim, é- é importante. e eu acho que até todo lugar a gente consegue fazer uma mesa pra gente
que rola um banquete, né? Tipo, seja numa mesa, literalmente uma mesa, quanto qualquer outro lugar, né? Porque, tipo, lá no início a Tainara falou que os nossos encontros dentro do carro, no meio da rua, nos bomba, enfim, Sim. em vários lugares que a gente está junto, sempre realmente a gente está numa mesa e ali naquela mesa a gente está aprendendo e a gente está se doando para as pessoas que estão ali sentadas, né? Então, assim, muitas das vezes eu fico até calada, e vocês sabem disso, é porque às vezes eu fico digerindo as coisas assim que eles estão falando, sabe? E eu acho Uhum. que eu compartilho do mesmo sentimento com vocês, né? Às vezes, quando, tipo, eu tô falando, vocês ficam calados, acho que vocês ficam também Uhum. digerindo tudo aquilo que eu tô falando e tudo. E isso é o legal, né? Que digo, do quanto que a gente agrega um ao outro, né? O quanto que a Sim. nossa identidade, a gente sabe da nossa identidade, mas a gente sabe que uma parte dela também é composta pela a identidade de vocês que estão comigo, né? Que estão inseridos comigo. E é muito Cara, importante ter vocês por perto. é isso. Quando a gente Sim. percebe que na nossa amizade a gente pode compartilhar outras coisas que não sejam risadas, e, gente, a gente ri muito, muito, Muito. muito, muito. Se você é Até uma nos pessoa momentos tímida, que Que não não é deveriam. pra. exatamente. E se você for uma pessoa tímida, você não iria gostar de sair com a gente, porque a gente ri muito e ri muito alto. Mas a gente não encontra só risadas bestas, assim, a gente encontra, assim, suporte e em tudo, em todos os aspectos, para todos os assuntos. Cara, a gente conversa sobre tudo. Então, quando você percebe isso, que tem em outras pessoas e você encontra isso em outras pessoas, então você pode dizer, não, realmente eu tenho um amigo e, tipo, é uma pessoa relevante, sabe, pra minha vida. E se você não tiver, cara, que pena. Procure. Tá na área. Procure. Procure. Não, é sério, estejam Que abertos. você um dia venha achar. Sim, e estejam abertos, sabe? Se dediquem, porque é igual o Júnior falou no início, a questão de parecer com um casamento é porque, velho, você precisa de dar atenção. Porque senão você para de prestar atenção e não percebe. Sim. Então é importante isso, porque apesar da nossa amizade ser muito natural, não é como se a gente não se esforçasse por ela. A gente não percebe o esforço, mas a gente precisa de estar atento. E isso é uma coisa muito A gente importante dentro. tem um esforço indiretamente, né? Sim, a Sim. gente precisa de estar atento ao que está acontecendo com o nosso amigo, o que está acontecendo, se a gente vai conseguir conversar sobre isso, ou se não, se a gente vai conseguir ser uma distração, ou se não, se a pessoa só precisa de falar sobre isso e colocar para fora, mas esteja atento e não procure só um ouvido, sabe? Procure ouvir, procure estar ali pela pessoa e, cara, eu tenho certeza que quando você se abre, você vai encontrar amizades que serão pessoas, eu não sei se para a vida toda, mas serão pessoas muito relevantes na sua vida, em um curto espaço de tempo, assim. Mesmo que tenha outras decepções, ou que. Porque acontece, né? Assim, a pessoa se chatear com a amizade e se decepcionar e tudo, mas, cara, não se fecha por isso, sabe? Vale muito a pena você ter pessoas que ajudam até a aliviar os momentos difíceis. Eles sabem, quando eu tô muito tensa com alguma coisa, eu falo com eles, às vezes até brincando sobre o assunto, e aí eles brincam junto comigo também, então eu fico bem mais tranquila, consigo levar a coisa muito mais leve e me ajuda bastante. É isso. É. E é isso. Gente, muito obrigada, meus amiguinhos. Eu amo vocês. Eu acho que na minha primeira roda de conversa, realmente com pessoas aqui nesse podcast, não seria justo não ser vocês, né? Porque o quanto de relevância vocês têm na minha vida. E esse podcast ficou enorme. Eu vou ter uma trabalheira para editar ele.
Eu realmente que lute para editar ele. Mas foi muito bom conversar com vocês, foi muito bom compartilhar e abrir um pouco daquilo que realmente a gente conversa nos nossos ambientes. E é isso, quero dizer que eu amo vocês. E esse não foi apenas um podcast, foi mais um momento nosso, porque foi até, a gente tocou até em assunto que a gente nunca tinha tocado antes, né? Sim. A gente nunca tinha parado para conversar literalmente sobre amizade. E foi mais um aprendizado com vocês, e eu também amo muito vocês, e obrigado por tudo. Ai, lindíssimos. Sua Gente, eu amo consideração, vocês, tá? eu falo demais. E mesmo com tudo, assim, eu amo ter vocês do meu lado. Eu amo poder compartilhar a vida com vocês. E é isso. Muito obrigada, amiguinha, pelo convite. Foi incrível, foi muito legal. A gente, nesse Mesmo momento, se tá você fazendo não o coração pros outros. Foi uma honra participar desse podcast. Mesmo se você não postasse, foi uma conversa maravilhosa que a gente teve. Foi sim. Mas obrigada de verdade. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Beijo, galera. Gente. E é isso. Fiquem com Deus. Espero voltar mais vezes. A gente vai trazer você mais vezes. Você e a Tainara vão ter outras pautas para conversar, como os demais amigos também, porque a gente tem assunto, né? A gente rende assim várias coisas. A gente tem assunto. Tem assunto sempre. É isso. Beijo, fiquem com Deus.